Fala galera, seja bem-vindo ao Papo Jovem, é o resumo semanal da lição da Escola Sabatina. Então vamos juntos estudar o que nós aprendemos nessa semana. E o tema dessa semana, olha, super top, profissão e chamado. No estudo da semana passada, vimos que a identidade, ela direciona a missão. E a Bíblia revela que fomos criados à imagem de Deus. Ele nos criou para a sua glória. Portanto, o mais elevado propósito na vida de cada ser humano deve ser o de dar glória ao seu Criador. A pergunta que fica é: eu tenho honrado e glorificado o Senhor em minha vida? Sabe, as 3 parábolas contadas por Cristo em Lucas 15 sobre a ovelha perdida, a moeda perdida e o filho perdido revelam que algo que traz alegria ao coração de Deus é a salvação dos perdidos. Como cristãos, nossa missão deve ser contribuir para a salvação das pessoas. Cada um de nós pode encontrar um chamado específico. Qualquer coisa que prejudique esse chamado, o cumprimento da missão, deve ser evitado. Para entendermos melhor sobre o chamado divino, é preciso então estarmos atentos a alguns elementos, entre eles habilidades pessoais, o desejo de realizar essa missão, a determinação para cumprir essa missão e, é claro, a providência divina. Vamos então detalhar um pouco mais. A vocação está relacionada com o chamado, embora na maioria dos casos a profissão que lhe traz a realização nem sempre é idêntica ao seu chamado, mas ela de alguma forma vai contribuir para a realização da sua missão. Vamos pensar um pouco sobre a relação entre vocação e chamado. Somos chamados para a ação, é isso mesmo. O que eu faço está intimamente relacionado com aquilo que eu sou, ou aquilo que eu sou com aquilo que eu faço. Você entendeu, né? Nessa semana, nós vimos que Neemias trabalhava como copeiro, servindo ao mais poderoso monarca da sua época. Uau, grande responsabilidade! Ele era a última linha de defesa contra qualquer atentado à vida do rei por envenenamento. Era uma grande responsabilidade. Neemias era um dos poucos a quem havia sido confiada a vida do rei. Você consegue imaginar que a função dele requeria que ele tivesse planejamento das necessidades logísticas, que ele soubesse a prática da descrição e da diplomacia, que ele soubesse administrar de maneira eficiente os recursos humanos que estavam ao seu redor. E as suas habilidades foram importantes e necessárias quando Deus o chamou para realizar a missão de reconstruir os muros de Jerusalém. O caráter e as habilidades de Neemias contribuíram para o seu sucesso, ou seja, sua vocação, seu chamado e sua missão não foram idênticos, mas ele foi usado pelo Senhor. É possível ficar tão preocupado em tentar descobrir o que devemos realizar para Deus que às vezes podemos até prejudicar o plano que Deus tem e deseja para nós fazermos por meio de nós. Por isso, a atuação do Espírito Santo é imprescindível, é muito importante para o desenvolvimento das nossas habilidades que serão úteis nas mais variadas situações a fim de obter sucesso na realização da missão e no cumprimento do chamado. Nós vamos ver agora alguns fatores que influenciam a nossa vocação. Fator número 1, se você quiser pode até anotar, as circunstâncias. É isso mesmo, há circunstâncias que ajudam e outras circunstâncias que atrapalham no exercício da vocação para o cumprimento da missão. Já pensou se Neemias tivesse retornado a Jerusalém mais cedo, no tempo ainda do edito de Ciro? Ele não estaria na Pérsia como copeiro do rei para conseguir tudo o que ele conseguiu e que foi preciso para a sua atividade e as circunstâncias que envolviam e que tornaram possível a sua missão. Há momentos que nós devemos agir para modificar as circunstâncias e sabermos que elas são importantes. Segunda coisa que precisamos entender, a providência divina. Há momentos em que parece que as portas e janelas estão todas fechadas. No entanto, nunca se esqueça de que é o Senhor e com a sua providência que talvez esteja conduzindo você em outra direção, algo diferente que você nem imaginou. Em determinado momento, você irá descobrir que a missão que você deseja realizar não era compatível com o seu chamado.
Paulo, o apóstolo Paulo, tinha o desejo de pregar em Roma. Entretanto, Deus o chamou e o enviou antes de pregar em Roma para ir pregar em vários outros lugares. Deus usou Paulo em outros lugares a fim de prepará-lo melhor para a missão em Roma. Terceiro ponto que precisa ficar bem claro, o desejo de realizar a missão. Nem sempre o desejo de realizar determinada missão coincide com o chamado que recebemos. Ainda assim, é prudente examinar o coração para ver se está de acordo com o plano de Deus. Quarto ponto, os talentos, os dons, as habilidades que nós temos. Os talentos podem ser inatos ou adquiridos. Não importa, se colocarmos eles diante das oportunidades das quais são necessários, eles se tornam uma chave para o trabalho que precisamos ser feito. De uma forma mais importante ainda, é preciso dizer, em outras palavras, tome a iniciativa, use, faça do seu talento o seu ministério. Precisamos também entender que a rotina diária é importante, porque a nossa construção ela é diária. E o nosso maior exemplo, Cristo, ele foi diligente e disciplinado durante toda a sua vida aqui nesse mundo, seja na obscuridade da pequena Nazaré ou no anonimato de um nascimento muito humilde, ele sempre fez o que agradava a Deus. Quando as luzes se apagavam, o caráter de Cristo brilhava. Ele não passou nenhum dia se revirando na cama porque estava com preguiça ou porque era intemperante. Não, o seu foco foi cumprir a missão que a ele foi designada. Precisamos aprender essa importante lição. Mesmo que não haja um olhar humano para criticar o nosso trabalho, nem uma voz humana para elogiá-lo ou censurá-lo, deve ser feito tão bem como se o próprio ser infinito estivesse inspecionando pessoalmente. Se merece ser feito, então tem que ser bem feito. Enfim, qualquer que seja a sua vocação, o nosso dever é revelar aos homens o evangelho da salvação. Toda atividade em que nos empenhamos deve ser um meio para esse fim. Nossos planos nem sempre são os planos de Deus. Ele pode ver que vale mais a pena para nós e para a sua causa recusar nossas melhores intenções, como fez no caso de Davi quando ele queria construir o templo. Mas de uma coisa nós podemos ter certeza: ele abençoará e empregará no avanço da sua causa aqueles que sinceramente se consagram à sua glória com tudo que possui. Ele nos compreende melhor do que nós mesmos. Então, hoje, peça a Deus que a vontade dele seja feita na sua vida e que você seja um instrumento dele aqui na terra. Que Deus te abençoe. Um grande abraço e até semana que vem.